Bom, e o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que ficou sabendo que quem assumirá a chefia da Polícia Federal no Rio de Janeiro será o chefe da PF do Amazonas, Alexandre Silva Saraiva. Essa fala dele acontece um dia depois de a Polícia Federal divulgar que o superintendente da corporação em Pernambuco, Carlos Henrique Silva Souza, é quem substituiria o chefe da PF no Rio, Ricardo Saad. E aí, aspas para o presidente: "Eu dou liberdade para os ministros todos, mas quem manda sou eu. Está pré-acertado que seria lá o de Manaus." Ele falou hoje cedo ao Jornal da Manhã, o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Edvanir Paiva, e classificou como uma surpresa a troca. E disse que nunca viu outro chefe do executivo fazer isso. Ainda no âmbito das demissões, a revista Cruzoé informa que o chefe da Receita Federal do Rio, Mário Deon, foi avisado pelo secretário Marco Sintra de que será exonerado a pedido de Bolsonaro. Essa rodada eu começo com você, Josias. Olha, o Bolsonaro parece ter feito uma opção preferencial pela atrapalhada. Nesse caso da PF, ele se autoconverteu num banana. Ele disse que o superintendente da PF no Rio seria substituído por ineficiência. Foi desmentido pela Polícia Federal. A gente leu aqui ontem a nota oficial. O superintendente vai deixar o posto a pedido, não por ineficiência, como tinha declarado o presidente. Aí o Bolsonaro vem e diz que o comando da PF no Rio vai ser ocupado pelo colega do sujeito que vem do Amazonas. Aí a PF desmente de novo o presidente, diz que não, que vai ser o de Pernambuco. Aí o presidente diz: olha, quem manda sou eu. Do contrário, eu seria um presidente banana. A PF confirma, a vaga do Rio vai ser preenchida pelo delegado de Pernambuco, não do Amazonas. Quer dizer, o Bolsonaro piscou. Agora de tarde ele já diz: não, tanto faz, pode ser do Amazonas ou de Pernambuco. Eu sugeri o de Amazonas, mas se vier o de Pernambuco, está tudo bem. Ele virou um banana autoconvertido. De manhã ele disse que se não fosse do Amazonas, ele seria um banana. De tarde ele diz que tanto faz. O mais triste de todo esse processo é perceber que há no Palácio do Planalto um presidente da República que deseja transformar a Polícia Federal e órgãos também, como a Receita Federal, de instituições de Estado em casas da mãe Joana. É como se o Bolsonaro, no caso da Polícia Federal, quisesse fritar o Sérgio Moro com a gordura do próprio ministro. A meu ver, isso está acontecendo com uma contribuição do próprio Sérgio Moro, porque ele esqueceu de traçar uma linha a partir da qual ele não recuaria. O Moro não estabeleceu limites. Hoje, a grande dúvida, a grande pergunta que se faz é: a que temperatura ferve o Sérgio Moro? O presidente diz: quem manda sou eu, Vera. A capacidade do Moro de engolir sapos vai se mostrando ilimitada, né? E isso decorre do fato de que ele fez uma aposta para a qual ele não tinha um plano B que dependesse só dele. Mesmo o plano B dependeria do Jair Bolsonaro. Ao largar um cargo de juiz, que é uma carreira para a qual ele era concursado, na qual ele tinha vitalicidade, inamobilidade, enfim, ele tinha uma série de prerrogativas que o garantiam. Ele não podia ter perda de recursos, de vencimentos, não poderia ser transferido sem a sua própria anuência. Ele tinha uma série de garantias para ir para um cargo político, no qual ele é demissível a qualquer momento, com a esperança ou a expectativa de pegar uma vaga no Supremo. Ele colocou o seu destino única e exclusivamente nas mãos do Jair Bolsonaro. Por isso que aqui nesse programa a gente nunca fechou com aquele grupo que falava: o Moro é um ministro indemissível, o Bolsonaro comprou um problema para ele. Desde sempre ficou muito claro que o Bolsonaro pegava alguém que era maior que ele, diante da opinião pública, e colocava debaixo da sua asa para fazer dele o que bem lhe entender, bem lhe conviesse. E é isso que está acontecendo agora. Se o Moro sair com menos de um ano de mandato, o que lhe restará ao longo desses próximos anos? Preparar uma campanha a presidente? Ele vem mostrando que não tem traquejo político suficiente para fazer isso. Ele tem aquela timidez atávica dele, ele tem dificuldade de transitar nesse ambiente, não consegue entender os códigos, não consegue ter a malandragem ali para transitar na política, e vai engolindo sapos atrás de sapos, inclusive alguns bastante constrangedores que o Bolsonaro faz questão de impor a ele, como numa espécie de pegadinha do malandro. E
essa situação com a PF é talvez a mais delicada que ele tem enfrentado até aqui, porque é uma instituição que nos últimos anos gostou da sua autonomia, tomou gosto, se assenhorou da sua própria autonomia e não vai querer abrir mão dela na bacia das almas do bolsonarismo. Então, é uma instituição, e a gente sabe que tem um poder muito grande no Brasil, inclusive de promover devassas, inclusive. Então, se você comprar uma briga com a PF, não é um bom negócio. E se o Moro perder a autoridade lá dentro, eu não sei o que é pior para ele, se é ficar desmoralizado perante o Bolsonaro ou perder a autoridade, perder o controle da Polícia Federal, que está ameaçando uma sublevação. Então, a situação do Moro é muito delicada, some-se a isso esse caso Vaza Jato que ainda está purgando por aí, e não é uma situação nem um pouco confortável a do ministro, antes superministro, hoje bem menor do que era quando entrou no governo. E aí, Constantino, como é que você vê essa confusão? Olha, eu acho que a ingerência na Polícia Federal deve ser totalmente condenada. O presidente tem a prerrogativa do veto ou da indicação, mas tradicionalmente há uma autonomia ali da Polícia Federal que ele, governante, não deveria se meter. E ele tem duas camadas até chegar no superintendente, que é o chefe da Polícia Federal e o ministro da Justiça. Ele atropela as duas e fala demais, né? Fala demais, de forma desnecessária, se coloca em situações delicadas sem precisar, e aí depois tem que desdizer aquilo que disse. Então, primeiro, ele negou que tenha falado de uma questão de incompetência, ele disse que é uma dificuldade da língua portuguesa, né? Que ele falou de produtividade porque o sujeito ia ser mais produtivo em outra função, ele tentou sair pela tangente, né? Depois ele disse que se não mandar é um banana, o que é uma visão totalmente distorcida do que é ser presidente da República, né? Não é uma carta em branco para se meter em tudo e se miscuir de cada detalhe da máquina, e sim delegar, inclusive, aos ministros, né? Não tem que cuidar de cada indicado, cada funcionário que é substituído ou não, até porque pegou muito mal o fato de ser na Polícia Federal do Rio de Janeiro, onde está o caso do filho dele, né? Então tudo isso chama atenção de forma desnecessária para ele, e aí depois falar que tanto faz. Mas o tanto faz talvez seja um bom sinal. Seja o sinal de que ele cedeu e de que o Sérgio Moro, afinal de contas, continua mandando na sua pasta e na polícia, né? Então, vamos ver. Tem a questão também do veto, que tratamos no bloco anterior, vamos ver como é que vai ficar, se o presidente vai ou não acatar as sugestões, o grosso das sugestões do ministro Moro, né? Porque, veja, eu entendo que o Moro possa ter até mesmo um sonho, talvez, do Supremo, e seja uma coisa que quase todo mundo do meio jurídico no país tenha, porque é um cargo realmente fantástico, mais poderoso do que o presidente da República, a gente está vendo. Mas eu não acredito que o Moro tenha embarcado nessa e se tornado, digamos assim, mais político, aceitando ir para o governo por ambições pessoais dessa natureza. Eu acredito e confio na essência do ministro Sérgio Moro em relação a querer, de fato, uma missão pessoal de combater o crime e deixar o país um país melhor. Eu acho que ele está fazendo tudo nesse sentido. E para essa missão, análogo a Paulo Guedes na economia, quem eu conheço melhor e sei que é isso, você precisa engolir alguns sapos, ainda mais quando o presidente é uma figura meio, né, histriônica e um bufão como o Bolsonaro. Então, ou você vai engolir alguns sapos ou você vai pedir as contas no primeiro mês de trabalho. E aí o país sai perdendo. Então, engolir alguns sapos, eu acho que é natural e necessário. O Moro, se sair do governo amanhã, ele não está mal, não. O Moro escreve um livro, fecha um contrato milionário provavelmente com o Andreasa, né? Se ele fizer palestra, ele pode cobrar 200 mil por palestra, que pagam. Pagam porque vale, ao contrário do Lula, né? Então, o Moro está bem, ele tem um nome, ele tem uma reputação, ele goza do respeito da imensa maioria da população. Ele não tem problema com carreira, com nada disso. Mesmo tendo abandonado toda a segurança da magistratura. O Moro está garantido, se ele quiser. Se ele fosse ganancioso, se ele tivesse esse tipo de ambição, né, pecuniária, coisa do tipo, ele estava feito na vida dele. Estava feito, ele não precisa disso, ele não quer. Ele tem uma missão pública, na minha opinião, isso está visível. E daí ele ser tido como herói por muitos. Inclusive sob um custo pessoal muito alto, um sacrifício pessoal muito alto. Um deles engoliu os sapos de alguém como Bolsonaro, que constrange ele na brincadeira, na piadinha do troca-troca. Né? Tenho dúvidas sobre... Coisas mais graves como essa. Deixa eu só terminar o raciocínio, Vera. E aí eu passo para você. Claro. Então, eu acredito que o Moro
esteja fazendo isso pelo bem do país. Isso é importante na minha mensagem. Dito isso, é claro que tem que haver um limite. Aí eu concordo com o Josias, que é o seguinte, ele não desenhou essa linha. E é importante ter essa linha desenhada, porque senão o presidente vai abusar e vai testar o limite. E achando que e houve uma inversão aí por causa do enfraquecimento, entre aspas, político, por conta da Vaza Jato e tudo, que o próprio Bolsonaro é que teve que levar o Moro para o estádio, para o Mané Garrincha, para dar um respaldo de apoio. Né? Ó, ele está comigo. Enquanto que, na verdade, é o Moro que é maior que ele, na minha opinião. E ainda é. Mas, claro, o cargo do Moro depende da vontade ou não do presidente. O presidente é o chefe. Então, é uma situação delicada e vamos ver até onde vai esse esgarçamento, esse cabo de guerra. Porque, de novo, repito, o presidente tem muito mais a perder se o Moro pular fora do barco do que o contrário. Se o Moro desistir, jogar a toalha, a imagem do anticorrupção do Bolsonaro vai para o saco e o Moro faz o que quiser da vida dele, inclusive tomar, se quiser, o cargo do presidente em 2022. Fala, né? Pois é, eu tenho dificuldade em categorizar as coisas por essa coisa de missão, do bem contra o mal, porque eu acho que essas coisas, elas são muito etéreas e elas podem se desvanecer no dia seguinte. Por exemplo, o Demóstenes Torres era alguém que a gente tinha como um desses baluartes do bem contra o mal e depois se mostrou outra coisa. Então, eu acho que a gente tem que tentar usar ali dados da realidade. Se o Moro tomou para si uma missão, ele deve ter feito uma lista das coisas que ele imagina importantes para cumprir essa missão. E todas as coisas que ele for ticar até agora, ele não conseguirá. O projeto anticrime está parado, ele não conseguiu convencer o presidente no decreto de armas, foi voto vencido. Depois, agora também nessa questão da lei de abuso de autoridade, talvez fique vencido, ficará vencido nessas intervenções na PF, perdeu o COAF e a gente pode continuar listando. Então, a cada só para continuar listando, Vera, tem uma coisa que eu tenho até medo de ser gongado pelo Cuco, mas eu acho que não há como deixar de mencionar, para não dizer que a gente não falou de espinhos. O Moro, como juiz, ele não perdia a oportunidade de se antecipar às manobras do pessoal anti-Lava Jato. Com essas mensagens da Vaza Jato penduradas na manchete, ele se tornou uma oportunidade que a ala Gilmar Mendes do Supremo aproveita. Então, sentado desde dezembro ali sobre a enésima arguição de suspeição da defesa do Lula contra o Moro, o Gilmar colocou esse recurso para andar. Marcou-se o julgamento para agora, acho que é semana que vem. Antes da descoberta dessa parceria radioativa ali com os investigadores, o Moro prevaleceu contra os advogados do Lula em todas as instâncias. Agora o futuro dele depende dessa combinação de hipóteses, das mais amplas até as mais específicas. Na melhor das hipóteses, os seus desafetos vão dizer cobras e lagartos na fatídica sessão lá do Supremo, cujo resultado está nas mãos do garantista Celso de Mello, mas a sentença do caso Triplex vai ser mantida por uma apertada maioria. Na pior das hipóteses, a imagem do Moro, ou o que resta dela, vai ser eletrocutada num curto-circuito provocado aí por esses vazamentos, por esse desprestígio do Bolsonaro em relação a ele, e o Supremo anulará a condenação do Lula por vícios processuais. Uma novidade como essa deixaria o Moro destroçado. Não imagino que o Celso de Mello vá fazer isso. De um lado vai estar a esquerda soltando fogos, do outro lado a direita soltando fogo pelas ventas, e no terceiro lado, provavelmente, a Rosângela, que é a mulher do Moro, que torce para que ele vire uma alternativa presidencial para 2022. E aí é onde eu queria chegar no final, porque eu acho que a missão do Moro não é só ticar esses projetos. Ele foi para isso visando uma de duas possibilidades. Uma vaga no Supremo, que é um sonho de todo mundo como ele, que faz carreira no mundo jurídico, ou essa vaga política e disputar com o próprio Bolsonaro em 2022. Para nenhuma dessas duas possibilidades, ele está saindo cacifado, entendeu? Aí restaria a ele essa opção palestra, a que o Rodrigo falou. Tenho certeza que ele se daria bem nesse mundo, mas imagino que ele não largou uma carreira de juiz para fazer isso. Então, eu acho que ele está vendo muito perto a possibilidade de malograr o que ele imaginou para o futuro dele num prazo muito curto, num prazo que ele não imaginava que fosse tão restrito. Ia falar algo, Rodrigo? Não, é o seguinte, eu acho que sorte
que o Moro, na minha opinião, não tem essa ambição toda política. Se o Moro quisesse jogar faísca nesse clima revolucionário, ainda mais num cenário desse descrito, uma distopia quase pelo Josias, né, de melar a Lava Jato e soltar até mesmo Lula, o Moro, se quisesse, incendiava esse país. Incendiava. Ele goza esse desprestígio que vocês estão falando, eu não vejo na população. Não, Isso o aí desprestígio não é na população, esse é o problema. É. O desprestígio dele É com o chefe dele. É no Supremo, quer dizer, na população exato, tá até bem. Exato, então, no sistema. É no sistema que ele acusaria de estar corrompido, de ter justamente se organizado para retaliar e asfixiar a Lava Jato, que ele representa e que tem... Esse é o problema. Ele agora está jogando um jogo no qual o presidente está se tornando gradativamente adversário dele. O presidente agora tem um filho sob investigação, está se aliando ao Centrão no projeto de abuso de autoridade, quer dizer, o quadro está mudando dramaticamente. Então ele está do lado, para usar uma expressão vulgar, ele está dormindo com o inimigo. Talvez, e se for isso mesmo, quem vai pagar um preço alto é o Bolsonaro, esse é meu ponto.